E eu queria trazer para vocês, a galera da mentoria já está familiarizada com a linha The Boss, eles sabem o que é uma linha The Boss. Lá a gente não chama, né, de linha The Boss. Lá a gente coloca outros nomes, mas para a galera aqui do YouTube vai ficar, por enquanto, como linha The Boss. Beleza? Ela é muito forte, tanto em ponto de oferta quanto em ponto de demanda. Quando a gente consegue realinhar o nosso operacional, né, dentro do modelo, fica bem interessante a utilização dessas linhas. Beleza? Inclusive são pontos determinantes para a gente pensar, né, no médio e longo prazo. Para entender mais ou menos quais são os próximos movimentos da bolsa. Antes de ir lá para o Ibov, queria mostrar ontem um exemplo que a gente falou, né, em relação à linha The Boss no gráfico do Bitcoin. Aí o Adriano falou, acabei de usá-la no Ethereum contra o dólar 25 minutos. Vamos olhar essa fofoca do Ethereum contra o dólar no 25 minutos. A linha The Boss lá, que o Adriano falou, né, a linha está em 3.320 mais ou menos. Então, seria mais ou menos essa região da nossa linha The Boss. O que provavelmente o Adriano fez, né? Ele, como eu sei que era da mentoria, provavelmente ele entendeu, né, que o movimento é de alta, provavelmente aqui a pernada principal que rompeu a última região de topo, e quando voltasse na nossa linha The Boss, seria um ponto de possível parada do preço. Entendendo, inclusive, que tudo isso aqui pode ser uma base, né? Aqui foi a nossa referência, aqui a manipulação, uma defesa do médio do player, e a expectativa vai vir tentar, né, montar o nosso que leva do movimento. Então, o player comprador, o player que fez todo esse movimento de alta, ele vai precisar defender o ponto dele. Então, o que leva do movimento é aqui. E alguns macetes que a gente passa lá na mentoria, que o Adriano é de lá e provavelmente já pegou, o player está tentando montar o que leva. Então, se ele está tentando montar o que leva, eu vou procurar os pontos, né, de demanda interessante, os pontos mais interessantes para eu entrar a favor desse player. Então, no 25 minutos, a gente ia entender que a linha The Boss, né, estaria próximo da região de 3.320. Quando o preço voltasse lá, provavelmente ele ia sentir. Como a gente ainda consegue passar alguns macetes, né? Num gráfico de 5 minutos, que é onde provavelmente ele fez, né, o trade, porque se a gente está olhando o tempo gráfico maior já vai mais um macete para vocês aí, para a galera do YouTube. A nossa referência sempre vai ser o tempo gráfico maior. Sempre. Se a linha The Boss, exemplo, tá? Ele olhou no 25 minutos. Se a linha The Boss do 25 minutos está em 3.320, ele pode operar qualquer coisa abaixo do 25 minutos, entendendo que a região é o que vai segurar o preço. Primeiro, eu queria que vocês anotassem aí. Eu sei que a maioria das pessoas usam indicadores, né? Eu também uso, a gente na mentoria usa alguns indicadores para confluência, mas eu queria que vocês notassem. Região sempre vai ser mais importante do que qualquer indicador. A máxima e a mínima, o fundo e o topo, eles são mais importantes do que qualquer indicador. Clinton, eu tenho esse indicador aqui, ele é mágico. Não, a região vai ser melhor do que esse indicador. Clinton, não tem como. A região sempre vai prevalecer em relação ao indicador. Beleza? Então aqui a gente consegue entender, né, pelo gráfico de 5 minutos, que a gente teve essa pernada que rompe, né, os últimos topos. Então essa pernada seria uma pernada válida, entendendo que a gente está com certeza, né, abaixo de uma região de desconto. Então qualquer ponto abaixo dessa região eu quero comprar. Teoricamente, qualquer ponto acima dessa região eu vou querer vender. E aqui, né, a gente tinha a nossa linha The Boss em 3.320. Então, se a nossa linha The Boss está passando aqui em 3.320, bom dia, qualquer tempo gráfico menor do que o gráfico de 25 minutos seria argumento para a gente conseguir pensar em alguma compra, tá? Algum movimento em relação ao TOG, o próprio rompimento, né, da região do candle, seriam pontos de interesse, entendendo a nossa linha The Boss como um ponto de possível parada do preço, para a gente operar a favor do movimento. Clinton, como assim a favor do movimento? As pessoas, elas entendem que isso aqui é um movimento de baixa, e quando a gente compra aqui, a gente está operando contra. Só que isso é errado. Porque provavelmente o cara opera a média, né? E a média está passando caindo aqui, a média do tempo gráfico está passando caindo, e ele acha que isso é um trade contra a tendência, quando na verdade não é. Você está a favor de um tempo gráfico, você está a favor de um tempo gráfico maior, que é essa pernada que rompe esse topo. Todo esse movimento que o preço está fazendo aqui no Ethereum, nada mais é do que um movimento de mitigação até o ponto mais barato. Eu entendo que essa região aqui era a região que o player, né, provavelmente não poderia perder na região de mitigação. Quando ele perde, ele vai buscar os próximos pós. Isso aqui vocês já estão cansados de saber dentro do nosso canal aqui, né? Poderia ter operado também a região de 50% da região, o stop está abaixo, provavelmente o alvo dele já está pagando aí mais de 2, 3 vezes o risco dele. Beleza? Mas é isso, o conceito foi bem pensado aí pelo Adriano, beleza? Se você não é da mentoria e tem acesso e quer ter acesso, pede lá no nosso canal do Telegram, que a gente vai disponibilizar gratuito para você todas as informações, todas as marcações das regiões.
beleza? Inclusive das linhas de boss. Fala lá, eu quero estar ativo no gráfico diário, no gráfico semanal, e vão estar todos lá. Fechou? Vamos mais. Então vamos só, já que a gente está em cripto aqui, vamos passar alguns pontos aqui. Ontem, a gente até falou lá na mentoria, os 60 minutos também deu um trade perfeito. Vamos só colocar aqui para a gente entender, entendendo a linha de boss dos 60 minutos. Ela estava passando na hora em 95,860. Então vamos marcar aqui. 95,860. 95,860. Pronto. Então a nossa linha de boss nos 60 minutos, ela estava passando aqui ontem, né? Então eu sei que esse movimento é um movimento de rally, base, rally, que o preço está numa tendência de alta, qualquer argumento que ele faça caindo, a minha linha de boss dos 60 minutos poderia ser um ponto de possível parada do preço. A gente falou exatamente na hora que aconteceu. Tocou e o preço disparou para cima. Beleza? Então, mais um exemplo da nossa linha de boss. O exemplo principal que a gente tem para olhar hoje, assim, agora do ativo, é o Ibovespa. Já já a gente vai chegar lá. Vou falar aqui, estão pedindo Nasdaq. Deixa eu colocar Nasdaq aqui, para a gente falar um pouquinho sobre a nossa linha de boss. A linha de boss estava passando em 20,760. Então, 20,760. Vamos colocar aqui, 20,760. Pronto. Então, a gente... Pronto. Olha o tanto que é legal, tá? Não vou falar que é perfeito, mas é bem interessante. Inclusive, esse trade aqui a gente falou lá no nosso Telegram, quarta-feira. No dia do feriado, os meninos mandaram os estudos lá do Nasdaq. Tinha o POI, né? Que seria esse POI vendedor aqui, na verdade. Tinha esse POI vendedor, tinha a nossa linha de boss, né, confluindo, e aqui a gente consegue entender todo o nosso operacional através da própria linha. Seria a ideia de entender que isso aqui, depois que toca, né, seria a nossa referência, isso aqui uma manipulação e aqui foi uma defesa do match do player. Tudo exatamente em cima da linha, tudo exatamente em cima da nossa linha de boss. Provavelmente eu entendo que esse aqui é o meu movimento principal, é o meu fluxo de baixa. Eu sei que a minha pernada é vendedora, como eu sei que a minha linha de boss está acima do preço, né? Então, toda vez que o preço tocar ali, que ele voltar naquela região, provavelmente eu vou entender tudo que eu sei sobre o nosso operacional, sobre base, sobre rally base rally, sobre drop base drop, sobre divergência, sobre convergência, sobre IFR acima de 70 e IFR abaixo de 30, sobre topo e fundo, sobre choque, sobre key level. Tudo isso que eu falei aqui tem vídeo no canal explicando passo a passo sobre tudo isso. Inclusive, a gente está soltando, né? A gente está reformulando e fazendo novos vídeos para atualizar o canal e atualizar a galera nova. Então saiu até vídeo sobre MACD quarta-feira, se você não viu, acho que vale a pena você assistir lá. E é isso, o Nasdaq a gente tem a linha de boss aqui passando em 20,760, tem três trades praticamente perfeito aqui no movimento, entendendo o movimento vendedor, né? De Nasdaq pelos 60 minutos. A nossa linha de boss está aqui. Uma linha de boss para compra pelos 60 minutos, ela vai estar na região de 20,500. Então, 20,500 vai ser uma linha de boss que vai estar passando algum ponto interessante para compra. Então, aqui, próximo dessa região, e só um detalhe, tá? A linha de boss, ela vai movimentando. Então, às vezes, às vezes você pode não ter, ela pode mudar. Então, antes de você... Eu tô assistindo a live, tem 2, 3, 4 horas que já passou a live e você está assistindo gravado. Pede lá no nosso Telegram, o link tá aqui embaixo do Telegram, para você saber quais são as melhores regiões. Beleza? Então aqui, próximo de 20,500, provavelmente vai ser um ponto de possível parada do preço. Como aconteceu aqui, como aconteceu aqui, como aconteceu aqui. Ela ainda continua em 20,500 mais ou menos a nossa linha de boss. Então, pontos de interesse compradores para a Nasdaq. Beleza? Aí você vai ter que confluir de acordo com tudo que você já aprendeu aqui no nosso canal. Beleza? Vamos mais. Pediram no diário, a gente tem uma linha de boss passando aqui, né? Em 12,75. Então, 12,75 a gente tem uma linha de boss. 12,75 a gente tem uma linha de boss. Então, esse seria o nosso primeiro ponto. O que a gente precisa entender para confluir e entender toda a linha de boss? É entender primeiro se o movimento é de alta ou de baixa. O movimento é de alta. Então, provavelmente, quando recuar, eu vou querer comprar. Quando recuar, eu vou querer comprar. E aí sim, a gente vai sempre entender as nossas regiões da linha de boss. Então, um ponto mais interessante, eu não quero comprar, né, o DI aqui. Eu não quero comprar o DI aqui. Para mim aqui tá caro. Ele pode continuar subindo infinito. O que eu preciso? Eu preciso que ele recue e aí sim, quando ele tocar, eu vou pensar no argumento comprador. Beleza? Então, pelo diário tá em 12,75. Pelo 15 minutos, você pediu também? Pelo 15 minutos, a gente vai estar numa tendência de baixa, né? Então, pelo 15 minutos, primeiro ponto que eu preciso entender. Essa é a minha pernada, subiu, fiz um topo mais baixo que o anterior. Qual que é a expectativa? Se eu não fiz o rompimento do topo, a expectativa é o preço fazer o quê? Perder o último fundo. Então, perdeu o último fundo. Então, provavelmente a linha de boss vai ser de baixa. E ela vai estar em 13,16. 13,16.
Isso. Então, por aqui, ó. A nossa linha de boss está por aqui, ó. Então, o primeiro toque dela foi mais ou menos essa região aqui. Beleza? Então, provavelmente você teria procurado algum argumento vendedor próximo dessa região aqui da nossa linha de boss. Aí eu só queria deixar, dar uma ênfase nela, na linha de boss, para a gente chegar lá no Ibovespa, que foi um trade perfeito que a gente conseguiu fazer ontem. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho agora do Ibovespa, para a gente chegar lá onde a gente queria. Tem um vídeo aí, vamos colocar aqui diário semanal, desculpa. Tem um vídeo no canal que chama é até uma live, né? É a última oportunidade do ano. E ontem também a gente falou sobre esse ponto, mas vocês vão olhar lá para vocês entenderem. Aqui é o ponto onde provavelmente o player comprador não pode perder. Aqui a gente tem uma linha de boss semanal. Então significa que, teoricamente, o semanal é o maior tempo gráfico que a gente usa. Então, olhando o tempo gráfico sendo semanal, o maior tempo gráfico é o que vai ditar, né? Então a gente não pode, de maneira alguma, perder essa região. Como que a gente opera, teoricamente, essas regiões, as linhas? A gente entende que o primeiro toque é válido e qualquer manipulação também vai ser válido. O que seria a manipulação? Manipulação é um movimento de spring. Tem um vídeo aqui no canal falando que vai ser, teoricamente, né, um candle fechando abaixo da nossa linha de boss, isso pelo gráfico semanal, tá? A gente está olhando um tempo gráfico semanal. Então, fechando abaixo, e um candle logo em seguida fechando acima. Provavelmente também vai ser uma região de manipulação do preço para ele dar continuidade ao movimento de alta. Então, pontos de interesse. Hoje o Ibovespa, dentro da nossa leitura, dentro de como a gente entende o gráfico, ele depende da nossa linha de boss em 126.600. 126.600 é o ponto, teoricamente, né, mais interessante para a gente pensar em compra. Porque se perder essa região, provavelmente nós vamos acelerar no movimento de queda para buscar próximo dessas últimas regiões aqui, tá? Então a gente vai ter um movimento aí, se o Ibovespa perder a região de 126.600, a gente vai ter o Ibovespa na casa ali de 122 mil pontos, 120 mil pontos, não seria nenhuma novidade, beleza? Então, e olhando isso, o Ibovespa no semanal, quando a gente vai para o nosso day trade, porque a gente olhou o semanal e operou o day trade. Então, quando a gente vai para o nosso day trade, para um gráfico de 5 minutos, você consegue entender que foi perfeito. E essa live já foi feita antes. Inclusive, é isso que eu queria que vocês olhassem aí. A live chama a última oportunidade do ano. Esse trade aqui era um trade praticamente perfeito. Era o trade, assim, que lá na mentoria a gente fica brincando. É o trade que vale a pena tomar stop. Porque quando ele toca, a probabilidade dele funcionar, o risco-retorno é 5 para 1, 6 para 1, 7 para 1, 10 para 1. Quem entrou no toque, lá na mentoria a gente tem alguns macetes para operar, né? A gente tem um risco definido ali de mais ou menos 100, 125 pontos, 150 pontos em relação aos trades do toque, né? Quando entra num trade igual esse, com stop de 100 e poucos pontos, a gente consegue pegar um trade que paga 7, 8, 9, 10 para 1 em relação ao seu risco-retorno. Provavelmente, a galera que começou a montar a posição aqui pensando no swing trade também consegue entender isso, porque esse é o ponto mais barato. Então, quem conseguiu comprar, eu vi a galera falando no Telegram lá, né? A galera que só acompanha a gente aqui pelo YouTube, conseguiu pegar o trade. Teve gente que pegou, olha o racional da galera, o tanto que foi interessante. Eles entenderam o toque, ó, o movimento de baixa, entenderam o toque, captura de liquidez, subiu, quando retornou, eles pegaram essa entrada de confirmação. Excelente também. Excelente visão, porque o que manda não é de fato a linha, né? A gente apelidou de linha, mas em tese é a região. É entender que isso aqui é uma base, e é uma base depois de uma grande queda. Se é depois de uma grande queda, nós temos duas opções. Quem consegue me ajudar no gráfico aí? Galera da mentoria tá aí? Para ajudar a galera? Após o movimento de baixa, eu vou ter eu só tenho duas chances de dois movimentos. Quais são esses movimentos? Vocês sabem quais são os dois movimentos? Tem dois nomes perfeitos que o Wyckoff dá aqui no caso. Wyckoff, pode chamar como você quiser. Que seria a ideia de acumulação do preço ou de redistribuição do preço. Então a gente tem, se manipular a região de extremidade inferior, a probabilidade maior é do preço subir. Então eu tenho movimento de baixa, pernada de baixa, então eu sei que o preço caiu. Se o preço caiu, provavelmente está barato. Se o preço está barato, provavelmente eu tenho o quê? Eu tenho um movimento de acumulação do preço, porque o player pode estar comprando barato, né, querendo comprar barato, montar posições baratas já que o preço caiu, ou ele pode estar redistribuindo. Ele começou a vender aqui próximo dessa região, o preço caiu e ele não terminou de desmontar a posição dele, vai terminar de desmontar. Só que, o que a gente tem aqui? A gente tem
a nossa linha de Boss como ponto de possível parada do preço. A gente tem essa linha aqui que vai ser uma região da nossa referência, vai ter essa linha aqui que vai ser a nossa manipulação, um sweep de liquidez, uma defesa do médio do player. Então essa estrutura é mais provável que seja uma acumulação ou uma redistribuição. Nesse caso, uma acumulação. Então, tocando aqui dentro dessa região, foi perfeito os dois trades, tanto do toque, para quem opera, né, o risk entry, quanto para quem operou a defesa do médio ou a entrada de confirmação. Foram dois trades praticamente perfeitos que te pagaram com certeza mais 5, 6, 7, 8 vezes o seu risco. E essa linha ela está marcada já tem mais de uma semana aqui no nosso gráfico, na nossa live, nos nossos estudos. Por isso que eu acho interessante você participar. E sempre tá pedindo, Clinton, onde está a linha de boss desse ativo que a gente sempre vai passar para vocês aqui de forma gratuita. Beleza, galera? A mentoria estava afiada, responderam certinho. Parabéns, estamos juntos. Se você quer ter mais assuntos como esse, se você quer participar mais, se você quer entender mais sobre tudo isso que a gente fala aqui, o link, né, para nossa lista de espera da próxima mentoria, que vai lançar ano que vem, ali final de janeiro, início de fevereiro, vai estar aqui embaixo. Então, se você gosta do conteúdo, se você quer saber mais sobre isso, eu acho que vale muito a pena você se inscrever na lista de espera e participar da próxima mentoria, para entender se de fato faz sentido, se não faz sentido,